Povo de Deus, bom dia, a paz seja convosco. Tudo bem com você? Quem vos fala é o pastor Adriano, seu amigo em Cristo. Cristo nos une sempre mais. Amados, o motivo de eu estar aqui é para conversar com você a respeito de novos fatos que estão ocorrendo, acontecendo na nossa igreja. E como a gente sempre fala para você, com o intuito de deixar você bem informado, nós estamos aqui gravando esse vídeo para informar você, povo de Deus. Amados, no dia 28, nós recebemos aqui, recebemos essa carta. Essa carta aqui é da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, da Califórnia, dos Estados Unidos. E ela mandou essa carta para cá devido a alguns fatos que têm acontecido. E como boa parte do Ministério Quadrangular sabe, foi aberto alguns processos na comissão disciplinar, tanto na nacional quanto na comissão da Igreja Internacional, comissão de ética internacional. E amados, nós recebemos aqui a notícia dessa carta que eu queria estar passando para você ficar sabendo do que está acontecendo. A carta é um pouco... Eu vou focar aqui em alguns pontos cruciais, tá? Mas você vai ter acesso a essa carta. E a primeira coisa que eles colocam aqui é o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 18 e versículo 20, que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Então eles colocaram esse versículo aqui e eu queria estar passando para você. Antes de falar o conteúdo dessa carta, eu gostaria de citar para vocês os pastores. Responsável é o pastor Leis Kelgel, que é o presidente da Igreja Internacional no Sri Lanka. Ele é presidente da Comissão de Ética Internacional. E o vice-presidente, que é o pastor Glenn C. Burrios Jr., que é o presidente do Conselho Global da Igreja Quadrangular, na Califórnia, que ele é o vice-presidente dessa Comissão de Ética Internacional. E a primeira coisa, amados, que ele fala aqui nessa carta, ele fala assim: estimados pastores e líderes da Igreja Quadrangular no Brasil, lhes escrevemos em resposta aos muitos pedidos de esclarecimento sobre o que aconteceu recentemente no Brasil. Ao ler esta carta, saiba que é líder de um dos 10 de 15 países onde os líderes solicitaram uma resposta oficial do Conselho Internacional. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso não só partiu do Brasil. As coisas que têm acontecido com a igreja, o que aconteceu na última convenção, ela teve uma repercussão internacional. E 10 dos 15 países que a Igreja do Evangelho Quadrangular está, eles pediram esclarecimento a respeito das coisas que estavam acontecendo. Só para você ficar ciente, você amigo pastor, você que está ouvindo, está assistindo esse vídeo. E aqui ele continua dizendo: gostaríamos de informar que na quinta-feira, 28 de setembro de 2018, o Conselho Global Internacional enviou ao reverendo Mário de Oliveira e ao Conselho Nacional de Diretores uma carta expressando a preocupação da comunidade quadrangular global pelas denúncias e acusações levantadas contra ele. Esta carta, que segue uma carta solicitando esclarecimentos em agosto de 2015 ao Conselho Nacional Brasileiro. Aqui ele fala o seguinte, meu irmão. Ele fala que em 2015 já tinha sido feita uma carta pedindo esclarecimento ao Conselho Nacional e simplesmente não foi dado esse esclarecimento. E então eles mandam também pedindo esse esclarecimento também a respeito disso. Amém? E continuando,
ele diz que nos últimos anos, o Conselho, Comissão de Ética Internacional Global e Regional receberam solicitações para responder a preocupações pelo Brasil, geralmente de natureza político-administrativa. No entanto, recentemente um grande número de líderes, presta atenção nisso, tanto quadrangulares como não quadrangulares, expressou grande preocupação com a doutrina falsa ensinada em sua recente Convenção Nacional. Então aqui ele está dizendo, amados, que não só da quadrangular, mas outros ministérios também, outras denominações, pediram esclarecimento ao Conselho Internacional, Comissão de Ética Internacional, a respeito das heresias, das falsas doutrinas, como ele está falando aqui, ensinada na última Convenção Nacional. E continuando, ele diz que embora entendamos que cada país é liderado com um nível de autonomia nacional, a Igreja Quadrangular é também uma família global que se distingue pela identidade da família e pelo DNA, valores, doutrina e sua declaração de fé. Aqui ele fala a respeito disso. E preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Agora vem o veredito dessa comissão da Igreja Internacional. Ele fala o seguinte: e com isso em mente que o Conselho Internacional Global concluiu que não podemos mais apoiar o reverendo Mário de Oliveira como atual presidente da Igreja Quadrangular Brasileira, e solicitamos a ele que renuncie imediatamente à liderança, baseado no descrédito que trouxe ao nome, reputação e testemunho da Igreja Quadrangular, por não responder às comunicações e tentativas que fizemos desde 2015, para esclarecer a situação de um imóvel e de fortalecer o relacionamento com a Igreja Brasileira, e pelo seu abandono da doutrina quadrangular, nas observadas declarações heréticas feitas na mais recente Convenção Nacional. Vou repetir novamente o veredito da Igreja Internacional, o que eles decidiram. Novamente vou repetir para você. É com isso em mente que o Conselho Internacional Global concluiu que não podemos apoiar o reverendo Mário de Oliveira como atual presidente da Igreja Quadrangular Brasileira, e solicitamos a ele que renuncie imediatamente à liderança, baseado no descrédito que trouxe ao nome, reputação e testemunho da Igreja Quadrangular, por não responder às comunicações e tentativas que fizemos desde 2015 para esclarecer a situação de um imóvel e de fortalecer o relacionamento com a Igreja Brasileira, e pelo seu abandono da doutrina quadrangular nas observadas declarações heréticas feitas na mais recente Convenção Nacional. Entenderam, amados? Então aqui é um despacho dos pastores da Igreja Internacional, que eles chegaram e simplesmente falaram e decretaram isso. Essa é a posição da Igreja Internacional, da Comissão de Ética Internacional. E aqui, continuando, eles falam: apelamos ao Conselho Nacional de Diretores para que seja responsável pelo presente e futuro estado da Igreja Quadrangular no Brasil. Estamos solicitando uma resposta por escrito até 1º de novembro de 2018. E também solicitamos uma reunião presencial com o Conselho Nacional de Diretores. O Conselho Global tem a responsabilidade moral de salvaguardar a integridade e a saúde da família global e seus líderes, valores e doutrina, e intervir espiritualmente quando necessário e apropriado. Então, amados, essa é a posição da Igreja Internacional, e essa carta já foi enviada para o Conselho Nacional, foi solicitada uma reunião. Eu quero dizer uma coisa para você, que está escrito aqui no nosso estatuto, no título 3, das relações com a Igreja Internacional, no capítulo 1, do relacionamento diplomático. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil mantém relações diplomáticas de natureza amistosa com a Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, International Church of Foursquare Gospel, com o objetivo de observar a originalidade e a unidade internacional da doutrina.
E o que é uma diplomacia, amado? Uma relação de diplomacia. Deixa eu falar para você. A diplomacia compreende todos os meios pelos quais os Estados estabelecem ou mantêm relações mútuas, comunicam uns com os outros, ou interagem politicamente ou juridicamente, sempre através dos seus representantes autorizados. Então, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, no Brasil, pelo que eu entendo, ele é um representante autorizado da igreja, que a marca, né? A igreja ela foi fundada, como todos vocês sabem da história da igreja, pela nossa querida missionária, mulher de Deus, a Aimee Semple McPherson. Foi fundada na Califórnia, onde tem a sua sede internacional na cidade de Los Angeles. E ela não é uma igreja brasileira, amados. A Igreja Quadrangular ela é uma igreja americana. E quem detém a marca é a Foursquare. E a Foursquare ela detém a marca e mantém relações diplomáticas com a igreja do Brasil. Então a Foursquare está dizendo que não aceita mais como seu representante autorizado o atual presidente do Conselho Nacional. Por todos esses motivos que você ouviu que foi falado. Então, amados, tudo que for falado está aqui, ó. Está aqui o documento, tá? Deve ser postado nos grupos. Deve ser postado no grupo esse documento que chegou lá dos Estados Unidos. E eu estou aqui gravando esse vídeo para você, para esclarecer para você, para dizer para você que a gente sempre vai falar a verdade. A gente não vai esconder nada, tá? Nós somos responsáveis. Nós amamos essa igreja verdadeiramente. Então, pastor, para você saber como é que está a situação da igreja, a Igreja Internacional, ela solicitou de imediato, urgente, a renúncia do atual presidente, entendendo que ele não tem mais condições. E nesse despacho também, dessa carta, a posição da Igreja Internacional é que diz que ele não tem condições nem de ser pastor de uma igreja local. Está escrito na carta. Assim entenderam as autoridades americanas que o reverendo Mário não tem condições de ser nem presidente de uma igreja local. Solicitou a sua renúncia de imediato, tá? E solicitou uma reunião, vai fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Diretores e solicitou que o Conselho Nacional de Diretores faça as coisas da maneira correta, da maneira certa a ser feita, respeitando justamente essa solicitação. Amém? Eu queria agradecer a você, quero dizer para você que eu estou muito agradecido a você por você estar aí se inscrevendo no nosso canal. Dê o seu like aí, ajuda aí a fortalecer o nosso canal. Deus abençoe você. Eu não tenho nada contra ninguém, tá? Muito pelo contrário, desejo toda a felicidade do mundo ao pastor Mário, por tudo que ele fez pela igreja. Mas chega um momento, amados, que a igreja precisa dar um rumo, ela precisa continuar no seu caminho, caminhando para o céu, caminhando para a salvação, pregando o evangelho puro e genuíno. Mas eu desejo à família do pastor Mário, ao pastor Mário e a todos aqueles que apoiam ele, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam felizes, tá? Não tenho nada contra ninguém. Eu só apenas amo essa igreja, sou pastor dessa igreja e sempre vou defender a verdade, tá? Vou sempre defender a verdade, tá? Então, que Deus abençoe você, que você tenha uma semana de vitória, semana abençoada. Um beijo no teu coração. Olha, divulga aí o canal, tá? Divulga aí o canal para os seus amigos. Compartilha esse vídeo. E muito obrigado. Deus te abençoe. Cristo nos une sempre mais.